Um abraço para você que se liga em todas as plataformas da Itatiaia, em especial aqui no canal do YouTube. Estamos chegando com a edição 70 do podcast Todo Esporte, que aliás, tradicionalmente é feito apenas em áudio, hoje também em vídeo, porque é uma edição especial e porque temos uma personagem especial também conosco a partir de agora. Na próxima meia hora vamos bater um papo com Tandara, ela que está afastada das quadras já há certo tempo. No ano passado, às vésperas da semifinal olímpica com a seleção brasileira, ela testou positivo para doping e, por isso, ficou fora desde então da quadra. Recentemente foi condenada a 4 anos de suspensão e vai revelar aqui nesse podcast de que segue na luta para tentar comprovar de que ela é inocente. Vai falar sobre o trabalho dela fora de quadra também, o que ela está pensando para o futuro, se ela pensa em retornar a jogar, ainda que esta suspensão de 4 anos seja obrigatória. Vários temas que a gente tem que falar a partir de agora. E também sobre temas relacionados a uma pessoa que tem opinião forte, né? Que é o caso da Tandara, que se posiciona e que gosta de falar. Já já vamos conversar com ela sobre isso. Mas você que está conosco no YouTube, te faço convite. Deixa seu like, deixa a curtida, deixa o joinha, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal da Itatiaia aqui no YouTube. Deixa a sua inscrição, que é fundamental. E claro, deixa seu comentário. Se curtiu, se não curtiu, se concorda, se não concorda. A sua participação é muito importante. Combinado? Esse podcast de Todo Esporte vai ao ar semanalmente. Tivemos algumas semanas de ausência, mas agora estamos de volta e vamos seguir falando bastante sobre o esporte olímpico rumo a Paris 2024, nesse espaço muito importante que temos aqui na Rádio de Minas, na Itatiaia. Se você quiser conferir edições anteriores, temos vários entrevistados, campeões olímpicos de diversas modalidades, gente boa que trocou ideia conosco nas últimas 69 edições do podcast Todo Esporte. Vá à sua plataforma de áudio favorita e confira essas entrevistas, esses materiais especiais. E hoje também, é claro, aqui no nosso canal do YouTube. Vamos lá começar esse papo com a Tandara, vamos nessa. Vamos aqui conversar com a Tandara, que está conosco, aceitou gentilmente atender nosso convite, falar um pouquinho de voleibol, que ela entende bastante, né? Uma carreira importante no voleibol e temos alguns assuntos para a gente tratar. Tandara, tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem, João. Prazer é todo meu. Eu acho que eu tenho uns poucos anos de voleibol aí dentro do esporte, né? Então, eu acho que sobre isso eu posso falar um pouquinho. Com toda certeza, sem dúvida. Tandara, a gente até conversava fora do ar. A pergunta é meio geral para começar mesmo. Como é que anda a vida os últimos meses, né? Desde aquela situação relacionada aos Jogos Olímpicos até hoje, como é que tem sido seus dias? Como é que você tem passado por esse período? Bom, já se passaram 11 meses, né, do último acontecido. Os primeiros meses, vou colocar assim que os primeiros 4 meses foi muito difícil, né? A questão toda de você entender, de você se portar perante a situação, né? Então, foi os 4 meses mais sofridos da minha vida. Foi bem difícil, mas eu acordei um dia e comecei a pensar, né? Refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E eu não poderia ficar, né, naquele momento do jeito que eu estava. Então, eu já vinha trabalhando no Instituto Tandara há algum tempo, né, na intenção realmente de fazer isso meu pós-carreira, né? Então, eu me deparei com a situação e eu parei para pensar, falei assim, não posso. Então, passei a me dedicar muito mais pelo Instituto, a trabalhar incessantemente na busca de parceiros, né, batendo ali na porta de empresários, né, para continuar fazendo exatamente aquilo, né, que eu vinha fazendo, só que não com uma participação, né, um pouco menor. Então, desde então, eu venho participando efetivamente, né, nesses últimos 8 meses, eu acredito que eu tenha trabalhado incessantemente ali na frente do Instituto, e foi uma maneira de parar de pensar, né, em referente às coisas ruins, né, do que estava acontecendo, mas que com certeza é o maior aprendizado da minha vida, e comecei a trabalhar, né, então dentro disso eu fui assediada por 6 partidos,
né, para que eu viesse a pré-candidata, né, então hoje eu também sou pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Então, a gente vem desenvolvendo exatamente aquilo que a gente faz dentro do Instituto, né? Que é a bandeira do esporte, é o terceiro setor, é a assistência, né? É essa família. Então, essa vai ser a minha bandeira, porque não tinha como ser outra, né? O meu esporte, não só o meu esporte voleibol, mas todos os esportes a gente vê que a carência e a gente vem perdendo o esporte é, enfim, todos os dias ele vem sendo diminuído. Então, com certeza, valorizar o esporte, que a gente acredita dentro do nosso instituto, o nosso lema é o esporte, além dele ser, ele salvar, né, tirar de coisas erradas, da rua, da tecnologia hoje, né, então ele é educação e ele também é saúde, né, então a gente vem trabalhando incessantemente dentro desse projeto, né, que nós estamos agora. Nós ouvimos todos os esportes, né, então o que falta, qual é a necessidade de cada esporte. Então a gente está trabalhando muito para isso. Me sinto muito honrada e muito feliz em poder representar, né, todos os atletas do Brasil referente a isso. E a gente está trabalhando muito, né? Acreditamos que o terceiro setor ele vai ser o futuro próximo mais importante do que tudo no Brasil, né? Então, e eu costumo dizer agora também que durante todos esses anos, esses 18 anos, eu fui servida, eu fui graciada com toda essa, com esse carinho, com essa atenção, sabe, com essa admiração do meu trabalho. Então, agora o meu objetivo agora é servir essas pessoas, né, daquilo que me foi dado da melhor maneira possível. Legal, Tandara. Sucesso para você nesse novo caminho. E me conta uma coisa, fazendo uma retrospectiva sobre o que aconteceu desde então, me conta bastidores daquele dia, como foi para você, como você recebeu aquela notícia, como o grupo te acolheu também naquele momento. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, né? Sobre como se desenvolveu esse processo, como chegou até você essa situação. Conta um pouquinho desses bastidores pra gente. Bom, no dia 6 de agosto, me acordaram, eu já tinha acordado, e eu olho meus e-mails todos os dias, então, principalmente porque a gente estava longe, eu tinha que saber sobre Maria Clara, sobre o que estava acontecendo aqui em casa, enfim, família, então eu sempre olho, né, as informações dos meus e-mails, e o meu WhatsApp, enfim. Na hora que eu abri o meu e-mail, eu me deparei com o aviso da ABCD de que eu estava provisoriamente suspensa por uma possível violação de doping. Então, e na minha cabeça, eu tinha feito um doping, se eu não me engano, 4 dias antes. Então eu falei assim, deve ser o resultado do doping que eu fiz aqui, né, do exame. E aí eu abri. Então aí na hora que eu vi uma possível violação, eu já dei um print muito rápido, porque já começou a bater aquele desespero, porque quando você começa, né, a ler as informações, e não precisa ser, né, muito inteligente para você entender exatamente aquilo que estava escrito. Eu entro no meu WhatsApp e já tinha uma mensagem da Júlia. Isso já era 8 horas da manhã, então assim, confesso que naquele dia eu não escovei o dente, eu simplesmente coloquei, nem tirei o meu pijama, eu coloquei uma outra roupa por cima, e já saí porque a Júlia já estava me esperando na porta do apartamento. E dentro disso nós fomos para uma reunião onde, para mim, naquele momento eu já estava totalmente devastada. Foi o pior momento, né, da minha carreira, de todos os anos em que eu me dediquei ao voleibol. E nós fomos numa reunião onde estava Zé Roberto, o Júlio Nardelli, que é o médico, aí estava eu, a Júlia, que é a supervisora, tinha o Bichara, que é, né, o responsável médico pelo COB, e, enfim, naquele momento eu sentei na mesa e eu já sabia que ali tinha dado alguma coisa errada. Então, enfim, foi onde eu recebi a notícia de que eu estava suspensa, de que a minha credencial estava cancelada e eu não tinha mais acesso nenhum, né, na vila. Então, é complicado.
foi um momento muito, muito, muito ruim. Dentro de 8, eu tive que sair da vila às 10 horas, 10 e meia, então eu tive que arrumar minhas coisas muito rápido. Ali, em meio, arrumando as minhas coisas, eu tive que ligar para os meus pais, porque eu queria que eles soubessem por mim, não pela TV, né? Então eu liguei para o Kleber até brincou, para com isso, você tá brincando, daqui a pouco você vai jogar. E aí eu falei assim, não, é verdade, porque ele viu, né, que a minha situação, como eu me encontrava, eu estava tava chorando muito, enfim, tava com uma aparência muito ruim, aí ele percebeu que realmente não era brincadeira, de que era verdade. Então, dentro daquele dia foi o dia, os 2 dias mais longos, porque foram 36 horas de viagem, então eu vim sozinha, né, do Japão para o Brasil, tive que ficar sozinha no aeroporto, enfim, a cabeça totalmente virada, enfim, muito, muito ruim, de verdade, é uma situação que eu acredito de verdade que nenhum atleta, pior que seja, sabe, não deva passar por isso, de verdade, porque é uma situação muito, muito, muito constrangedora, muito desconfortável, né, então é muito ruim, eu não desejo para ninguém, de verdade. Com certeza. O Zé Roberto comentou recentemente, você falou de reunião com ele, né, no dia, com os envolvidos ali da seleção. Ele comentou recentemente sobre a sua suspensão, disse que seria muito ruim você ficar 4 anos fora, disse que claramente confia em você, que confiava em você e continua confiando. Como você recebeu essa declaração do Zé Roberto, que continua no comando da seleção, né? Eu fico muito feliz, né, porque é uma pessoa que me conhece aí já, eu tô na seleção, né, então, desde 2011, então, não são 9 dias, não são, enfim, 9 meses, né, tem um período muito grande, já trabalhei com ele em clube, então ele sabe da minha índole, ele sabe do meu caráter, então eu fico muito, muito feliz com isso, né, com essa declaração, saber que realmente ele tá do meu lado e que ele recebeu a minha punição, né, a notícia da minha punição o pior possível, né, como eu também achei a pior possível. Então hoje eu me sinto muito honrada em ter essa confiança, principalmente de um cara que ele é responsável por comandar, né, toda uma seleção, veste a camisa realmente do Brasil para defender qualquer lugar que ele vá. Então ter uma pessoa assim, com uma influência, né, muito grande dentro do esporte, dentro do meu esporte, que é o voleibol, me defendendo assim, eu me sinto muito honrada e muito feliz. Então, dá aquele acalanto, assim, sabe, aquele refrigério no coração de que realmente tem alguém ali que, que significa muito para você, né? Eu dei uma entrevista anteriormente dizendo de que todos os técnicos, para mim, eles acrescentaram e eles me ensinaram, né, em algum momento da minha vida, alguma coisa. E com certeza o Zé fez parte de tudo isso. Então, ver uma declaração dessa, né, que seria muito ruim esses 4 anos e que eu seria muito importante para o voleibol brasileiro, isso para mim com certeza muito gratificante. Legal, o Zé é um cara especial realmente, sem dúvida. Ô Tandara, você falou muito agora no começo sobre o seu foco do momento, voltada para causas sociais, voltada para a pré-candidatura. Como você observa a sua carreira nesse momento, sua carreira como atleta? Como você trabalha isso nesse momento? Você crê em uma possível reversão, até brincando quanto a essa torcida do Zé Roberto, né? Você quer que essa torcida possa se concretizar em algo positivo? Como está a situação atual? Você trabalha com essa possibilidade a curto ou médio prazo? Ou, de fato, o seu foco nesse momento está um pouquinho fora da quadra? Bom, o meu foco, ele mudou, né? Ele veio completamente revertido, né, para a minha pré-candidatura dos últimos meses. É onde eu venho trabalhando incessantemente, como eu disse. Porém, nesse meio tempo, eu fui julgada, né, do meu doping e nós não acreditamos, né, de que realmente tenha sido justo toda essa punição, né, de 48 meses. Então, hoje, eu digo para você que o meu processo está na Suíça, eu já recorri, né, então, graças a Deus, né, eu tenho essa capacidade de me defender lá fora, buscando, com certeza, provar exatamente aquilo que a gente acredita,
que é uma contaminação cruzada, né, que não intencional, né, porque eu costumo dizer também nas minhas entrevistas de que nem o pior trapaceador, eu acredito que ele não há verdade que não apareça e mentira que dure para sempre, né, então a gente vem trabalhando muito para isso, tá lá na Suíça hoje, eu não sei, pode demorar mais 3 meses, 4 meses para ser julgada, não sei. Nesse meio tempo, eu venho trabalhando, então é uma maneira, minha válvula de escape também, trabalhar para que eu não pense de que vai dar errado, de que não tem possibilidade. Então, eu venho trabalhando as duas, né, os dois lados, né? Então, e eu acredito também que política não seja emprego, né? Se você for pensar, eu como atleta, dentro da minha visibilidade, dentro do esporte que eu jogo, a minha renda seria muito maior do que ser, sei lá, um deputado eleito, né? Então, assim, não, para mim, na minha cabeça, hoje você ser político não é trabalho, né? Então, eu acredito realmente que você está ali doando um pouco mais do seu tempo, dedicando à população. Então, é isso. Não vou desistir, não vou desistir, né, do meu processo, eu vou até o final, como eu já disse outras vezes, e se eu tiver, claro que a nossa intenção realmente é provar que foi uma contaminação cruzada, não intencional, a gente acredita de verdade de que eu saia de lá já liberada, né, então a gente está trabalhando muito para isso, né, então que isso seja realizado, e eu creio que isso vai acontecer, então nesse meio tempo, eu confesso para você que eu não estou treinando, eu acabei engordando também, eu subi na balança esses dias, deu 15 quilos a mais, né, então, mas as pessoas também sabem, quem me acompanha sabe, já tive depressão, tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, mas isso hoje, graças a Deus, está controlado, né, então, eu não venho sofrendo tanto esses altos e baixos, creio que a pior parte já passou realmente, então eu quero voltar sim, independente do período em que eu pegar. A gente sabe que com o treinamento, com o dia a dia, a gente consegue alcançar, né? Principalmente porque a gente que treina 6, 7 horas por dia, né? Hoje eu estou treinando 1 hora por dia e é muito pouco, então não dá realmente para pegar, né, ali, ó, o tempo perdido, mas enfim, é com muita dedicação e eu quero realmente voltar. Eu não quero que parem comigo, eu quero decidir a hora de parar. Então, mesmo que seja, sei lá, que realmente esses 48 meses que a gente não acredita, né, que ele se mantenha, eu vou voltar daqui 4 anos e eu vou voltar e eu vou jogar, eu vou entrar em quadra e aí sim vai ser, eu quero parar, porque o meu corpo não aguenta, porque a idade já chegou, porque eu não aguento mais, ou se, né, se Deus abençoar, dando os meus projetos certo, vai ter uma outra, porque todo mundo sabe que hoje eu também não sou mais uma menininha, eu tenho 33 anos, né, e a gente sabe que o voleibol é curto para nós, principalmente para a posição em que eu exerço, mas eu acredito, eu creio que realmente eu vou voltar e que tudo vai dar certo e que eu vou conseguir conciliar tudo aquilo que eu quero, né, dentro da minha vida. Tomara, Tandara, tomara que sim. Eu comentava contigo fora do ar também, você é um atleta de posicionamento forte, né? Você se posiciona, quando questionada sobre qual tema seja, você se posiciona, você fala. Até um pouco voltado também para os temas sociais, você está se posicionando sobre isso agora também, vai se posicionar sobre isso. Recentemente você deu uma declaração relacionada ao esporte, de um modo geral, quanto à alteração da regra da Federação Internacional de Natação, quanto à participação de atletas trans que tenham passado pela puberdade masculina. Fala um pouquinho sobre a sua declaração, sobre a sua opinião sobre isso, o que justifica a sua visão e como você recebeu a opinião das pessoas também, né? Porque a turma foi lá comentar, responder o que você tinha dito, se posicionar também em cima disso. Primeiro, o seu lado e como você recebe também as opiniões opostas, Tandara? Bom, naquele momento eu coloquei sobre uma decisão que não foi minha, não tive influência nenhuma sobre isso. Então veio da Federação Internacional de Natação. Então eu coloquei naquele momento e foi recebido, claro, né, muito ruim,
mas que eu acredito de verdade. Como você falou, eu realmente me posiciono. Eu falo sobre todos os. Enfim, eu até mesmo pergunto para a pessoa quando ela vem me questionar: você quer mesmo ouvir a minha opinião? Porque ela pode ser sua e você não pode não gostar. Mas eu acredito de verdade que a gente tem que se posicionar, não dá mais para ficar calado, sabe? E sem esse medo de cancelamento, de haters, enfim, é muito complicado isso, né? Então, e hoje eu acredito que a sociedade ela não esteja preparada para ouvir a opinião que seja contrária à dela, né? Então, naquele momento, né, eu postei e eu achei aquilo justo, tanto é que depois disso várias federações de rugby, enfim, de atletismo proibiu também. E nós tivemos agora recentemente também a de triatlon. Eles criaram uma categoria, né, para essa categoria de transgênero. Então eu acredito que realmente tem que ser assim. Nós não estamos falando de inclusão, nós estamos falando de exclusão de mulheres, né? Então não vou nem citar aqui, eu sou feminista, enfim, nada disso. Não tem, eu acredito que também isso não acrescente absolutamente em nada, né? Então eu estou aqui realmente defendendo a mulher, tendo um esporte exclusivamente para mulheres. Não é nada pessoal, não é nada, enfim, as pessoas chegam até mesmo a comparar, né? Ai, mas você é muito mais forte, mas não se trata disso, né? Então, e a minha opinião, ela realmente ela não muda, né? Então, eu acredito realmente que tem que ter essa regulamentação que está tendo, né, internacionalmente, para todos os esportes. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu defendo, né? Então, e eu acredito de verdade que se você realmente não concordar com a minha opinião, ela precisa, no mínimo, respeitar, né? Então, esse é o básico, né, de tudo, mas é uma coisa, enfim, que não vai mudar e não adianta as pessoas irem, ai, represália, ai, a gente vai te cancelar, porque não adianta, gente, não adianta. Quando a gente concorda, né, com uma coisa e a gente defende isso, independente de qualquer coisa, até que realmente seja cientificamente comprovado de que me faça mudar de ideia, ela não vai mudar. Então, o meu posicionamento ele continua, né? E essa será uma briga eterna, com certeza. Ô Tandara, aí as pessoas perguntam: ah, mas e a Tiffany? Ela joga com a Tiffany? Qual que é a relação dela com a Tiffany? Qual a sua relação com ela? Vi recentemente, inclusive, que ela postou em apoio a você, com relacionado ao caso do doping. Vocês têm boa relação? Não tem nada a ver com isso? Fala um pouquinho sobre isso também. Em relação a isso ao doping, as pessoas linkam muito, mas fez o uso da substância, pode? Não, gente, não pode, tanto é que eu estou aí fora, né, por isso. E eu tenho que provar realmente aquilo que foi feito, né? Agora, em relação à minha relação com a Tiffany, gente, nós conversamos, então, assim, né, esse ano seria a minha oportunidade de jogar com ela, não tive essa oportunidade por justamente estar fora, é a melhor possível. E ela olha para mim e ela fala: Tandara, eu respeito a tua opinião, talvez, palavras dela, tá? Talvez se você tivesse jogado comigo, se a gente tivesse tido esse contato mais próximo, talvez se você vê um pouquinho mais da realidade dos transgêneros, para eu te mostrar isso, talvez a sua opinião mude, né? Então, assim, nós nos tratamos da melhor maneira possível, nós nos respeitamos. Ela não concorda com o meu posicionamento e eu não concordo com ela, só que nós nos respeitamos, né? Então, e ela mesma fala isso, a gente conversa muito sobre. É uma pessoa que já veio na minha casa, eu não tive a oportunidade de ir na casa dela, mas ela veio na minha casa, nós saímos para jantar, sabe? O meu contato quando eu vou até o ginásio, como eu fui nos jogos da temporada passada, ela me recebeu muito bem, mesmo ali da arquibancada, em um momento de dificuldade em que ela se encontrou, ela olhou para mim, eu consegui ajudá-la com alguma informação de que naquele momento ela não estava enxergando, né? Então, assim, não é esse monstro todo que as pessoas falam de que, como você defende, Tiffany, essa pessoa que quer te ver fora do esporte. A gente se respeita, cara. Ela, enfim, é uma pessoa que já tem amizade com o meu marido, com o meu irmão.
Então, assim, tem essa amizade comigo também. A gente, de vez em quando, tem esses desencontros de discussão, mas a gente debate entre a gente, né? Então, assim, ela tenta me mostrar o lado dela e eu tento mostrar o meu posicionamento. Então, assim, as pessoas fazem uma tempestade num copo d'água na internet, achando realmente que a internet é uma terra de ninguém, que não existe, né? Não existe realmente, a gente vê nesses dias que não tem respeito mais. Então, assim, as pessoas não respeitam ninguém, acham que até que a internet é terra de ninguém, você pode se posicionar e falar o que você quiser, ofender, ameaçar, assim como eu venho recebendo ameaças também de que a minha filha, enfim, que ela deseja o mal para ela, deseja, tipo, que eu morra, sabe? Mas isso não existe, gente. Isso de verdade não e é um momento muito complicado de falar isso também. Mas, enfim, eu acredito que, devido aos meus posicionamentos, eu tenho que aceitar, né, e ver como reagir sobre isso. E eu tento reagir da melhor maneira possível. Tento me blindar, não vejo alguns comentários. Eu tenho a minha assessoria, eu tenho os responsáveis pelas minhas redes também, e que eles falam, olha, isso aqui gerou isso, então não quer se magoar, se blinda um pouquinho, não entra, né? Então, assim, as pessoas são muito más hoje, né? E eu de verdade hoje, como cristã evangélica, né, dentro de todo esse período, as pessoas não sabem, mas isso não foi de agora. Esse momento só intensificou a minha relação com Deus. Então eu tento falar do amor dele, né, em todos os momentos da minha vida, seja dando uma entrevista, seja falando com outras pessoas. E é isso, né? Então hoje, para mim, o que importa é o que, enfim, aquilo que eu defendo, sem ofender, né, as pessoas, respeitando aquilo que elas pensam. A minha família hoje, que está do meu lado, sempre esteve, então gratidão tudo por isso, mas eu vivo num momento muito complicado, onde eu também recebo mensagens, eu admirava tanto a Tandara, só que agora é só ladeira abaixo. Não, gente, não é porque eu penso diferente de você que vai apagar exatamente aquilo tudo que eu fiz dentro do esporte, porque a Tandara, atleta, ela é uma pessoa, né, é uma coisa, a Tandara, mãe, dona de casa, né, enfim, empreendedora, empresária, é completamente diferente. Então, assim, o respeito eu acho que seja a base de tudo e que seja o mais importante, só que hoje ele precisa ser muito mais valorizado. Tandara, vamos voltar para o tema do esporte, na reta final aqui da nossa entrevista do esporte dentro da quadra. Queria pegar a opinião sua sobre a nossa seleção, como você tem observado o Brasil nesse ciclo. É um ciclo diferente, mais curto. Creio que para o atleta seja uma situação diferente também. Tivemos um ano a menos aí do ciclo olímpico, porque Tóquio foi adiado de 20 para 21. Como você tem observado a seleção, e é uma seleção bem jovem, né? Sim, é uma seleção muito jovem. Eu confesso para você que eu não estou acompanhando, porque eu não estou tendo esse tempo todo, né? Mas o pouquinho de tempo que a gente tem para acompanhar, eu ouço muito, a gente debate muito aqui em casa, né? Realmente é uma seleção muito nova, mas é uma seleção muito talentosa, né? Então, a gente tem peças muito importantes, determinantes. A gente vê a Gabi eu acho que ela está eu acho não, é a certeza de todo brasileiro de que ela está na melhor fase da vida dela. Honra realmente aquela tarde de capitã e merece, né? Então, ela tá muito bem. A gente vê a crescente, infelizmente teve a baixa da Rosa, que machucou lá atrás, que tá tentando se recuperar, e aí tá vindo né, nesse entrosamento, voltando de novo no ritmo, né? A gente tem a Ana Cristina, que é um fenômeno, tava jogando lá fora também, né? Então, a Júlia, né? Então, assim, cara, é uma seleção muito, muito, muito jovem, mas você vê ali a determinação das meninas, a gente tem a Júlia ali no meio também, então assim, assim, eu só tenho que desejar o melhor possível para as meninas, né, então, que defendam realmente ali, vistam a camisa e que defendam com unhas e dentes, porque é muito importante que façam isso, a sua vida realmente, completamente, essa dedicação é muito importante, né, e todos os dias para o crescimento do time. Legal, e para fechar, Tandara, sobre o nosso voleibol, o voleibol brasileiro, a nossa Superliga, há algumas reivindicações de muito tempo quanto ao vôlei, tem muita gente indo embora do voleibol brasileiro, o Brasil tem perdido alguns talentos para o voleibol internacional.
O que falta para a nossa Superliga, o momento atual do nosso vôlei, organizacionalmente falando de um modo geral, assim, como se observa o que tem que mudar, o que tem que transformar no voleibol brasileiro, o que está bom também. Quero te ouvir essa análise geral de quem está no voleibol há muito tempo. Hoje nós nos encontramos, assim, eu nunca vi tantos atletas, tantos talentos indo para fora, né? E assim, houve uma época de que até mesmo as selecionáveis de 12 e 11 estavam jogando no Brasil, né? Então é um momento muito complicado que o esporte passa, o nosso esporte passa, né? Então eu sou presidente da comissão de quadra aqui do estado de São Paulo, né? Então assim, a gente vem conversando muito, a gente vem brigando muito por algumas situações, né? Hoje, recentemente, nós tivemos, né, a revisão, né, as alterações na Lei Pelé, que está sendo muito importante para atletas também, profissionais de educação física, né? Então, assim, eu acredito que ele tem que ser reformulado e ele está começando, acho que pela mobilização dos atletas, vem fazendo toda essa diferença, né? A partir do momento que a gente passou a se posicionar, a cobrar, porque nós somos as estrelas, né, do esporte. Então, a gente tem sido, né, buscando, reivindicando todo esse respeito, né, dentro das quadras, sendo ele, né, enfim, agora eu acredito que nós estamos sendo ouvidos de alguma maneira, né, então nós estamos mostrando a nossa força. Então, é exatamente isso, essas reivindicações, elas estão sendo ouvidas, né, não sei se deve, né, soar muito mal, né, da maneira que chega até a CBV, mas elas precisam ser mudadas, a gente precisa ser valorizado cada vez mais, né, então, assim, nós temos, eu acredito que todas essas pessoas que envolvem, né, o esporte, elas têm que valorizar um pouquinho mais o atleta, e hoje eu acredito que nós estamos sendo desvalorizados, por isso essa demandada, né, para fora. Então, fica, né, a dica aí de que é muito difícil, né, o atleta falar, mas eu acho que a gente está sendo cada vez mais desvalorizado, né, então nos valorizem mais para que nós façamos um campeonato muito, muito justo e muito bonito de se ver, né, e a gente tem que voltar realmente a ser aquela potência que nós éramos, né, então sem dirigentes, sem responsáveis aí tá visando, né, o seu bolso, eu acredito que a dedicação tem que ser muito mais. Não é pelo valor, né, que se ganha, é pela dedicação e pelo amor pelo esporte. Então, coloque toda essa dedicação dentro do que é necessário e eu acredito de verdade que as coisas mudem, né? Então, é complicado esse momento também de até mesmo se falar, mas eu hoje estando, né, de fora e assistindo de fora, mas como atleta também, é bem complicado, né, mas eu acredito de verdade que a mudança, ela está acontecendo, mesmo que seja ali, ó, centímetro por centímetro, né, mas eu acredito de verdade que está fazendo toda a diferença. Tandara, obrigado mais uma vez pela gentileza em atender a Itatiaia. Já, sempre que você jogou aqui em Belo Horizonte, a gente conversava, já fizemos entrevistas sobre a quadra. Agora, nesse momento difícil, diferente que você está vivendo também, que você tenha sucesso em tudo que você fizer a partir de agora na carreira, se em quadra ou se fora dela. E obrigado por estar conosco aí durante essa meia hora. Sempre que quiser falar, só procurar Itatiaia. Obrigado, Tandara. Eu que tenho que agradecer, João, enfim, pela oportunidade. Nós já nos conhecemos pessoalmente, sim, é uma honra falar com a Itatiaia e, enfim, colocar meus posicionamentos, o que eu penso, né, sobre a minha vida e colocar isso para quem está aí do outro lado, né, que não tem essa oportunidade de estar pertinho aqui e saber realmente da boca, né, da gente, nós, né, o que a gente está fazendo, isso é muito importante. Eu tenho que agradecer o espaço. Muitíssimo obrigado. Espero te ver em breve. Tá, então, nossa conversa com a Tandara, esse importante personagem do vôlei brasileiro, e espero que vocês todos tenham gostado. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, faça o convite mais uma vez, deixa seu like, deixa a curtida, deixa o joinha, manda para os amigos, você que é da comunidade do voleibol. E aqui nesse espaço,
Vamos sempre seguir falando e privilegiando o esporte olímpico no podcast Todo Esporte, na sua plataforma de áudio favorita e sempre que possível também aqui no canal da Itatiaia no YouTube. Combinado? Grande abraço para você, obrigado a todos pela audiência.